pessoal, tudo bem? Hoje estamos no 9º dia dos nossos 30 dias de questões comentadas. A questão de hoje é uma questão da banca Quadrix de 2012. E ela diz o seguinte: sobre a afirmação reproduzida abaixo e baseada na atuação profissional dos psicólogos nas empresas, assinale a alternativa correta. Conflitos são inerentes às relações humanas, embora eles devam ser evitados através da utilização de estratégias psicológicas. Bom, ele pede para a gente assinar a alternativa correta em relação a essa afirmação. E aí ele separa essa afirmação em duas partes e pergunta se a afirmação completa é parcialmente verdadeira, pois a primeira está correta e a segunda não. Se a afirmação está parcialmente verdadeira, porque a primeira parte da frase não está correta, mas a segunda está. Se a afirmação está totalmente verdadeira, ou seja, tanto a primeira quanto a segunda parte. Ou se ela é totalmente falsa, pois estratégias psicológicas não são bem aceitas nesse contexto. E letra E, a afirmação é totalmente falsa, pois os conflitos não são fenômenos sobre os quais a psicologia deva intervir. Bom, se a gente está falando em psicologia, se a gente está falando em atuação do profissional psicólogo nas empresas, tudo que se refere à saúde do trabalhador, aos relacionamentos interpessoais dentro da organização, diz respeito, sim, à atuação profissional do psicólogo. Mas aí a gente precisa entender um pouquinho sobre o tema aqui, que é conflito. E a gente pode dizer que os conflitos, eles são inerentes às relações humanas. Ou seja, aonde há seres humanos em interação, os conflitos podem existir, tá? Eles são inerentes às relações interpessoais, tá? Então, quando a gente fala até mesmo sobre as abordagens a respeito do conflito, a gente entende que o conflito ele é inevitável, ok? Então, os conflitos são inerentes às relações humanas. Então, essa primeira parte está ok, correta. E a segunda parte diz que eles devem ser evitados. Bom, aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre conflitos. A gente pode dizer que existem pelo menos dois tipos de conflitos. Então, eu vou colocar aqui, conflitos. Eles podem ser funcionais ou disfuncionais. Posso chamá-lo de disfuncionais ou destrutivos. Quando a gente fala de conflitos funcionais, a gente está dizendo que é um tipo de conflito que é positivo, ok? É interessante que eles aconteçam. A gente poderia dizer até que eles são necessários e devem ser, portanto, estimulados ou encorajados. É isso mesmo, Luciana? Conflitos que devem ser encorajados? Sim. Então, a gente pode entender que alguns conflitos, sobretudo os conflitos em relação a algumas tarefas, a algumas estratégias de trabalho, a gente pode entender que o mínimo de conflito, principalmente nessas áreas, mantém o grupo viável, ou seja, autocrítico, criativo, evitando a apatia e a estagnação. Esse tipo de conflito, eles tendem a melhorar o desempenho do grupo. Então, são conflitos que melhoram o desempenho do grupo. Okay? Eles podem trazer inovação, né? A partir do momento que você coloca uma questão e existem partes conflitantes, partes que discordam, isso vai estimular a reflexão a respeito daquilo e trazer inovação, trazer mudanças. Ok? No entanto, existem conflitos que são disfuncionais ou destrutivos, normalmente conflitos interpessoais. Esses atrapalham o desempenho do grupo. Ok?
e eles provocam o quê? Desgaste. Certo? Então a gente pode dizer que os conflitos interpessoais, eles são quase sempre disfuncionais. Então nesse esqueminha aqui a gente já consegue entender que os conflitos, eles não só são inerentes às relações humanas, mas que alguns tipos de conflitos são necessários e devem ser estimulados. E se o psicólogo organizacional, ele trabalha numa organização e está trabalhando com uma equipe onde é preciso gerenciar conflitos, ele pode sim utilizar estratégias psicológicas, ok? Então, quando a gente fala aqui, voltando aqui para a questão, ela me diz: conflitos são inerentes às relações humanas. Sim, não significa que alguma coisa está errada, que foi administrado de forma errada. Os conflitos, eles são inerentes, as pessoas são diferentes, né? E nessas diferenças, elas podem ter opiniões diversas, podem se opor em alguma situação, ok? Então, a primeira alternativa está ok, está correta. E a segunda parte? Conflitos devem ser evitados através da utilização de estratégias psicológicas. Nem todo conflito deve ser evitado. O conflito funcional, por exemplo, ele deve ser encorajado, estimulado. Então, não devem ser evitados. Eles podem ser gerenciados ou administrados. Ok? Logo, a segunda parte da afirmativa está errada. Então, eu tenho a primeira correta e a segunda errada. E ele me pede, então, para marcar a alternativa correta. E a alternativa correta diz na letra A: a afirmação é parcialmente verdadeira, pois a primeira parte está correta, mas a segunda não. Letra A, correto. Vamos ver a segunda. A afirmação é parcialmente verdadeira, ok, pois a primeira parte da frase não está correta, e a segunda é que não está correta. A afirmação é totalmente verdadeira. Não, ela não é totalmente verdadeira, porque a segunda parte está incorreta. E D e E diz que a afirmação é totalmente falsa. Ela não é totalmente falsa porque a primeira parte é verdadeira. Ok, pessoal? Esse foi então o comentário dessa questão. A gente se vê então amanhã. Não esqueça de dar um joinha no vídeo se você gostou, se te ajudou, se você curtiu o vídeo. Comente, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, assim você fica sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, entre seus colegas psicólogos, ok? Obrigada por assistir até aqui. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.